importante contextualizar que essa decisão foi proferida antes de maio de 2017. Em 2016, essa decisão foi proferida. Por que isso é relevante? Porque em maio de 2017 adveio uma nova legislação que regula as questões migratórias. E essa legislação alterou de forma bastante substancial essa questão da proteção ao trabalhador migrante. Mas a minha decisão, que foi proferida em período anterior, ela se baseou basicamente no dispositivo da Constituição Federal, que assegura a igualdade de direitos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A Constituição não faz nenhuma menção à irregularidade ou regularidade migratória das pessoas. Então, com base nisso e como o Brasil é signatário da Declaração Interamericana de Direitos Humanos, que garante igualdade, e também como o Brasil é membro fundador da OIT e por isso ele tem obrigação, por esse fato, de observar os princípios da OIT, dentre os quais o princípio do completo combate a qualquer forma de discriminação, é que naquela hipótese de um trabalhador de Bangladesh que estava no Brasil em situação migratória irregular, ou seja, o seu visto de permanência no Brasil já havia sido cessado, é que eu deferia a ele os mesmos direitos conferidos aos trabalhadores brasileiros sem qualquer distinção. Essa é uma discussão muito ampla em nível mundial, tanto que a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos já foi instada a se pronunciar a respeito e já se pronunciou dizendo que, de fato, os migrantes em qualquer país das Américas, que signatários dessa convenção, devem tratá-los de forma igual aos seus nacionais, inclusive no que se refere à proteção dos trabalhadores, de modo que a eles sejam conferidos os direitos previstos na legislação. A feminização das migrações não é algo recente. Nós observamos que já desde a década de 30 tem ocorrido esse movimento, esse deslocamento intenso de mulheres pelo mundo. Anteriormente, as mulheres migravam apenas e tão somente como acompanhantes, de seus esposos, de modo a permitir o que nós denominamos reunião familiar. Contudo, deste momento em diante, da década de 30 em diante, o que se observa a partir da emancipação feminina são deslocamentos de mulheres, sim, buscando elas próprias condições e acesso ao estudo e, em especial, ao trabalho. Se nós formos averiguar em termos de números, as instituições que estudam as migrações humanas, elas mostram que hoje, basicamente, nós já temos uma quase paridade de migrações masculinas e femininas, migrações internacionais, que atingem o percentual hoje, as migrações internacionais femininas, de 49%. Isso também varia muito entre alguns continentes e tudo mais. Contudo, por exemplo, aqui na América do Sul, nós temos uma completa paridade de imigrantes que aqui chegam, masculinos e femininos. Contudo, entre os países da América do Sul, alguns se distinguem com um maior percentual de imigrações de mulheres e outros de imigrações de homens. O Brasil, por exemplo, é um país que recebe mais imigrantes homens. A Argentina, por outro lado, recebe um maior número de imigrantes mulheres. É um fenômeno que tende a se ampliar. Hoje, essa situação não dispensa mais qualquer dúvida, porque recentemente, em maio de 2017, adveio uma legislação modernizadora das relações migratórias no país, que é a Lei 13.445 de 2017, e veio a disciplinar de forma expressa e à luz do que já dizia a nossa Constituição Federal, porque o nosso artigo 5º da Constituição Federal já garantia completa igualdade de tratamento entre brasileiros e estrangeiros residentes. E agora, a Lei 13.445, ela dispõe expressamente que, independentemente da condição migratória do trabalhador,
a eles são garantidos o cumprimento da legislação, dos contratos e das normas de saúde e segurança no trabalho. A nacionalidade não importa e se ele se encontra em território nacional, numa situação migratória, regular ou irregular, ou seja, se ele tem ou não tem documentos que garantam a sua permanência no território brasileiro, isso é indiferente. E o que é bastante relevante dizer é que os migrantes, ainda que em situação migratória irregular, eles têm direito ao acesso ao Poder Judiciário brasileiro. Isso nós observamos de uma forma bem preponderante que os imigrantes que estão em condição migratória irregular, eles têm receio de buscar o Poder Judiciário. Contudo, o direito de acesso ao Poder Judiciário é um direito fundamental, garantido inclusive por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, dentre os quais a Declaração Interamericana de Direitos Humanos, que foi ratificada pelo Brasil e está, portanto, internalizada no nosso ordenamento jurídico, além de outros instrumentos internacionais. Por exemplo, se for um imigrante em situação irregular que adveio de países do Mercosul, existem tratados internacionais do Mercosul que também garantem a igualdade de direitos e também garantem, em situação de reciprocidade, acesso ao Poder Judiciário de cada país. É que o Brasil tem uma fronteira de mais de 15 mil quilômetros. O Brasil faz fronteira com 10 países. Então, essa questão fronteiriça e essa movimentação, esse deslocamento fronteiriço é pouco estudado. Então, quando eu estive atuando em Foz do Iguaçu, o trabalho transfronteiriço me despertou curiosidade e foi objeto de estudo. E na ocasião, as pesquisas levaram a conclusões de que trabalhadores paraguaios atravessam diariamente a fronteira de Cidade Leste e região para Foz do Iguaçu em busca de trabalho. E certamente que eles desconhecem que a legislação brasileira tem um tratamento diferenciado para o fronteiriço. O fronteiriço, para ter direitos, ele não precisa residir no Brasil. Se ele for residente em cidades que nós chamamos cidades limítrofes, ele consegue obter, inclusive, carteira de trabalho e previdência social. Só que, infelizmente, o desconhecimento é algo que se constatou. E esses trabalhadores vêm ao Brasil prestar serviços e o fazem de forma precarizada e informal. Diante disso, infelizmente, a legislação brasileira acaba não sendo observada pelos tomadores dos seus serviços e, não raro, esses trabalhadores de fato são explorados e sofrem, sim, assédio moral. Inclusive, isso no passado foi objeto de investigação pelo próprio Ministério Público do Trabalho, que tomou atitudes em relação a isso e pôde aferir um grande número de trabalhadoras domésticas paraguaias que prestavam serviços em residências em Foz do Iguaçu. Movimentação muito intensa naquela época para que houvesse uma regularização dessa situação. Tratados internacionais, de direitos humanos garantem a esses trabalhadores paraguaios o acesso ao Poder Judiciário em busca da concessão dos seus direitos fundamentais. Contudo, a desinformação do acesso também é algo que se pôde constatar. Então, os trabalhadores, nós fizemos uma estatística nas próprias varas do trabalho de Foz do Iguaçu e constatamos um número ínfimo. Ao longo de 20 anos, apenas 90 reclamatórias trabalhistas de estrangeiros haviam sido ajuizadas perante as varas do trabalho de Foz do Iguaçu. Também fizemos uma pesquisa junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para aferição do número de carteiras de trabalho de fronteiriço que tinham sido obtidas junto àquele órgão que é o competente para a expedição deste documento e também pudemos aferir que o número foi ínfimo, questão de 30 apenas por ano. Então, o desconhecimento da legislação e dos direitos dos trabalhadores fronteiriços é que acaba agravando a situação e a exploração dos trabalhadores na fronteira do Brasil com o Paraguai.